Olá, meu nome é Alexandre. Eu estou aqui para apresentar o trabalho que eu e o Eric fizemos para a disciplina de Econometria 1 sobre a análise da oferta de laranjas no estado de São Paulo, né, do mercado de laranjas no estado de São Paulo no período de 1970 a 1975. Bom, a motivação desse trabalho está baseada em dois fatos principais. O primeiro é que a citricultura, né, apesar de ser desenvolvida no mundo inteiro, o seu desenvolvimento de forma comercial ele tende a se limitar a certas áreas geográficas, né, e não apenas a países, mas a regiões específicas dentro dos países. Isso devido a fatores como as condições climáticas, adequação de solo e know-how dos próprios agricultores, né? E o período escolhido se dá em razão do fato de que nos anos 60 a citricultura se consolida e torna-se extremamente relevante para o estado de São Paulo, e no período de 70 a 75 ela sofre uma enorme expansão, registrando uma taxa de crescimento de 14% ao ano no número de pés plantados e 14% na produção. Aqui uma tabela para exemplificar, né, esse crescimento, a intensidade com que ele se deu. Né? Aqui a gente não está olhando especificamente para o produto que vai ser analisado, que é a laranja in natura, mas sim para um subproduto dela, ou seja, isso aqui nem é o reflexo do mercado todo. Né? O mercado como um todo teve um movimento ainda maior, mas a gente já consegue perceber o salto, né, de 1970, se a gente for olhar no total de 31.290, né, em toneladas, para 221.979 toneladas em 1976. O objetivo do trabalho é determinar as principais variáveis econômicas que influenciam o funcionamento, né, do mercado de laranja no estado de São Paulo no período analisado e verificar se a existência de outras frutas no mercado, a disponibilidade delas, de acordo com as estações do ano, afetam a demanda pela laranja, atuando como concorrentes ou complementares da laranja in natura. Qual foi o método utilizado? Foram dois modelos para oferta e demanda para o mercado de laranjas. O primeiro é um modelo de equações simultâneas, que ele considera tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda, e ele se fundamenta no fato de que preço e quantidade usualmente são determinados de maneira simultânea. E aí a gente tem um modelo de equação única que permite a gente olhar apenas para o lado da demanda, mas nesse caso a gente faz três recortes, né, de três períodos típicos da safra de outras frutas, né, e onde consequentemente elas entram no mercado e a gente consegue entender o efeito dessa entrada de outras frutas sobre a demanda por laranja. E nos dois modelos, o método utilizado para a estimação dos parâmetros foi o método dos mínimos quadrados ordinários. Os dados foram obtidos do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, dados como preço das frutas, quantidade de laranja comercializada, preço de mudas e nível de precipitação pluviométrica, da revista Conjuntura Econômica, os índices de relação de troca e índice 2, e da FIP, os salários pagos aos trabalhadores da citricultura, e aqui não está mencionado no slide, mas o salário dos trabalhadores da indústria do estado de São Paulo, que é uma boa proxy para a renda per capita. A série de dados ela é mensal e cobre o período de janeiro de 1970 a dezembro de 1975, sendo composto por 72 observações. Bom, resultados, né? Primeiro, no modelo de equações simultâneas, aqui a gente define as variáveis. Vamos dar destaque aqui, a gente tem muitas variáveis, mas aqui a gente tem quantidade, preço, média mensal,
do preço da muda cítrica, precipitação pluviométrica na região de Ribeirão Preto, que é a mais importante para o estado na produção de laranja, tá? E aí aqui a gente vai ter um outro grupo, que são preços de outras frutas, né? E aqui o salário real do pessoal ocupado na indústria de transformação, que é a nossa proxy para a renda. Bom, aqui no modelo de equações simultâneas, tanto a oferta como a demanda, elas apresentaram os coeficientes da variável preço consistentes com a teoria econômica. E do mesmo modo, os coeficientes da variável renda na demanda e das variáveis preço de mudas e precipitação pluviométrica na oferta, eles não contrariaram as hipóteses formuladas a priori relativamente aos sinais que eles deveriam apresentar. Quanto aos preços das frutas consideradas no modelo, mamão, maçã argentina, banana e abacate, todos apresentaram coeficientes de regressão positivos, sugerindo uma relação de substituibilidade com a laranja, tá? Então, uma relação de concorrência. Ou seja, o aumento no preço dessas frutas levaria o consumidor a substituí-la por outra menos cara, aumentando, né, a demanda por laranja, ceteris paribus. De todo modo, a gente não pode tomar esses resultados como definitivos, uma vez que os níveis de significância estatística dos parâmetros estimados eles são bastante baixos. O valor do coeficiente dos coeficientes de determinação múltipla eles foram de 0,557 e 0,401 para as funções de demanda e oferta, respectivamente, denotando um baixo poder explicativo dos modelos. Mesmo assim, as estimativas das elasticidades preço de demanda e oferta, bem como as elasticidades cruzadas, sugerem que a demanda por laranjas, quando a gente considera todo o ano, ela é bastante inelástica. Ela fica em menos 0,24 e apresenta uma elasticidade de renda de 0,55, o que permite que a gente coloque ela como um dos produtos de necessidade alimentar. Ela apresenta as elasticidades cruzadas de demanda próxima de zero, exceto para as maçãs argentinas, com 0,22 de coeficiente, o que permite que a gente conclua que existe um baixíssimo poder de competição entre as outras frutas e a laranja, exceto a maçã argentina. Do lado da oferta, a elasticidade de preço foi de 0,85, mostrando que é uma resposta da produção às variações de preço, como esperado. Os efeitos da variável precipitação não foram significativos, porém a variável do preço das mudas, além de apresentar coeficiente negativo, também conforme esperado, apresentou um nível de significância estatística de 5%, ou seja, aumento no preço desse insumo tende a refletir-se em redução nas quantidades ofertadas de laranja. Agora vamos para o modelo de equações simultâneas, tá? Aqui também a gente tem, vamos colocar como um primeiro grupo, quantidade e preço. Um outro grupo, agora mais amplo, até pelo fato da gente querer analisar o efeito da entrada de outras frutas conforme as estações do ano no mercado, né? A gente tem o grupo aqui que define o preço das frutas, das outras frutas, né, de cada uma delas. E, novamente, a proxy para o salário. Bom, e quais foram os resultados, né? Para fazer a verificação, explicando um pouco aqui o que a gente tem, né? Dessa demanda estacional, no sentido da demanda em cada estação, né, em cada período, nós estimamos os modelos de uma única equação de demanda para cada um desses três períodos que são caracterizados como típico de entrada de algumas frutas no mercado, principalmente uva, tangerina, manga e morango. Em todos os períodos considerados, foram obtidas as estimativas das funções de demanda
e elas foram altamente significativas sobre o critério do teste F. Os valores do R quadrado eles foram de 0,48 no período de novembro a março, 0,59 de fevereiro a junho e 0,85 para julho a dezembro. Ou seja, o modelo estimado para o período de julho a dezembro ele se destaca por explicar 85% da variação na quantidade demandada de laranjas e pelo número de variáveis que ele tem, com significância estatística ao nível de 1% de probabilidade, que foi o que nós utilizamos. Os modelos estimados nos outros dois períodos, além de apresentarem valores mais baixos do coeficiente de determinação, eles apresentam poucas variáveis significativas, e assim mesmo a um nível de probabilidade de 10 e 20%. Também é importante notar que a variável preço da laranja não apresentou uma significância estatística nem a 20% e aparece com sinal positivo para o período de fevereiro a julho. Dos coeficientes do modelo que foram estimados para o período de julho a dezembro, só 3 não apresentaram significância estatística e um apareceu com sinal positivo. São as elasticidades da demanda de laranja em relação aos preços de banana, maçã argentina e mamão. Apesar disso, não dá para dizer, conforme sugerem os sinais positivos dessas elasticidades, que esses produtos competem com a laranja no orçamento do consumidor, dada essa não significância estatística dos coeficientes. Porém, os sinais são consistentes com os resultados obtidos no caso das equações simultâneas. E é de se notar também, por outro lado, que o coeficiente das variáveis, os coeficientes das variáveis, preço de manga bourbon e morango, que ambos são positivos, são altamente significativos estatisticamente. Mas as elasticidades cruzadas elas são relativamente baixas, mostrando que é necessário um aumento substancial nos preços da manga bourbon e ou do morango para que a gente observe uma redução sensível na quantidade demandada de laranjas. Ou seja, é possível rejeitar a hipótese nula de que essas duas frutas não são substitutas da laranja, mas o efeito substituição encontrado é muito pequeno. Já a elasticidade de renda, embora ela seja menor do que a unidade, ela é estatisticamente significante ao nível de 1% e demonstra um pouco de resposta, em termos de consumo de laranja, às variações na renda. Por outro lado, se a gente comparar entre os períodos novembro-março e julho a dezembro, nós vemos que o segundo período apresenta uma elasticidade de preço 2 vezes maior do que o primeiro. E atentando para o fato de que no segundo período o consumidor tem à sua disposição uma cesta de mercado mais diversificada, com a entrada das diversas variedades de tangerina e manga, esse resultado também é consistente com a hipótese, que é implícita no modelo econômico, de que a demanda por qualquer bem ela vai ser tão mais elástica quanto maiores forem as possibilidades de substituí-lo por outros. É isso então, gente. Muito obrigado.